Então vamos à nossa terceira palestra do dia. Não se esqueça, registre a sua presença pelo QR Code, mande as perguntas pelo chat do YouTube. A gente está recebendo aqui uma reclamação que foi tentar confirmar a participação nessa palestra também e disse que já tinha respondido ao questionário e aí não conseguiu fazer. A gente está vendo isso com a nossa equipe e vamos responder aqui no chat já como é que você faz, como é que resolve isso. Tá tudo certo, logo você vai receber essa informação. Então vamos lá, o nosso próximo palestrante é Éder Luiz Ferreira, com 40 anos de experiência em tintas imobiliárias, atua com especificação de produtos e assistência técnica na LuxColor, que aliás é nossa parceira, né, parceira nacional do NCD. Gente, produtos inovadores em sistema de pintura, alvenaria e múltiplas superfícies é o assunto da nossa conversa a partir de agora no Roadshow. Vocês vão ficar impressionados com todas as possibilidades que essa indústria vem apresentando como solução ao mercado. Com vocês, Éder, da LuxColor. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa palestra, ao nosso treinamento. Agradecemos muito a oportunidade de estar presente aqui neste evento técnico, né, com muita informação. E o nosso tema, né, como foi dito, são produtos inovadores em sistema de pintura, em alvenaria e múltiplas superfícies, né? Então a nossa jornada de hoje vai estar na contextualização e normas específicas para essa categoria, ou seja, pintura. Vamos falar também sobre preparação de superfície, sistema emborrachado, tá? Vamos estar falando também sobre tintas super premium. Vamos falar também sobre esmaltes base água, em múltiplas superfícies e também tintas para produtos para madeira, tá? Então esse basicamente serão os nossos temas de hoje, tá? Por que sistemas de pintura importam? Na verdade, a escolha de um sistema de pintura é extremamente importante, tá? Além das cores, né? Ou seja, a questão da beleza, existe também as especificações técnicas que são importantes no sistema de pintura, né? Por quê? Existe tinta específica para cada tipo de situação, então nós devemos ir muito além das cores. Temos que identificar o ambiente interno ou externo, tem tintas diferentes para cada situação. No ambiente interno, um ambiente comum, por exemplo, onde nós temos ali um casal que sai durante o dia, trabalha e volta somente à noite. Outro ambiente, por exemplo, de casa com muita gente, família grande, filhos, netos, temos que ter uma atenção aí, por exemplo, à limpeza, né? Então, são vários tipos de situações, acabamento fosco, acetinado, né, brilhante, né, ou seja, semibrilho, desculpa. Então, essas são algumas informações importantes para a gente estar indicando qual o melhor sistema de pintura, qual a pintura se encaixa melhor naquele projeto que nós estamos ali executando para que a tinta tenha durabilidade, tá? Um melhor custo-benefício, ou seja, a tinta que dura mais, ela vai demorar mais para ser repintada, e hoje em dia a mão de obra ela é bastante cara numa pintura, né? Então, quanto mais tempo a gente conseguir protelar essa pintura, acaba sendo muito mais vantajoso, ou seja, um custo-benefício melhor nessa obra, né? Então, mais ou menos isso que a gente vai estar falando aí para vocês. Agora a gente vai entrar, né, ou seja, antes de entrar propriamente dita naqueles temas em si, a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade em tinta, né, ou seja, programa setorial de qualidade, onde é um programa existente, é um programa que foi criado em meados dos anos 2000 pelo Ministério das Cidades e o PBQPH, né, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, né, que tem como principal objetivo criar produtos com tecnologia, produtos com desempenho mínimo para cada requisito, ou seja, são produtos que têm normas técnicas específicas de desempenho. Tá? Isso até então não existia, era uma bagunça danada. A cesta básica de material de construção é contemplada por esses PSQs, né, que existe dezenas de PSQs. Cada um dos PSQs tem uma entidade ligada ao setor que administra ou que coordena esse PSQ. No nosso caso, tintas imobiliárias, quem coordena é a Abrafat. A Abrafat, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta, né? Então ali foi criado categorias de tinta, ou seja, hoje nós temos um padrão, ou seja, nós temos tintas que são econômicas, standard,
premium e super premium. Então, cada um dessas categorias tem também requisitos mínimos de desempenho que a tinta deve ter, né? Porque as tintas não são todas iguais, cada uma tem uma especificação, uma resistência, um rendimento. Então, os principais, né, requisitos, as principais avaliações que são realizados e testes, né, do PSQ que são realizados de acordo com norma técnica, por exemplo, a resistência à abrasão, né, que é uma máquina de lavabilidade, que é essa que vocês estão vendo logo abaixo ali, que está passando uma escova, né, sobre essa pintura, e ali está vendo a resistência do filme da tinta, tá? Então, uma tinta econômica, para vocês terem uma ideia, é uma tinta que só tem 10 ciclos de lavabilidade, ou seja, 10 passadas vai e volta dessa escova, a tinta se desgasta. Então, uma tinta de baixa resistência que é indicada somente para interiores, tá? Então, uma tinta, de uma certa forma, pobre. A tinta standard ela tem um pouquinho mais de resistência, em torno de 40 ciclos de lavabilidade, que é o mínimo exigido pela norma, tá? Então, também é uma resistência, de uma certa forma, baixa para o ambiente externo, por exemplo, é uma tinta que vai durar pouco, tá? Então, as tintas que têm maior desempenho, no caso, seriam as tintas premium e super premium, onde você tem maior resistência. A Premium com 100 ciclos de lavabilidade e a Super Premium 200 ciclos de lavabilidade. Então essa resistência é maior, onde aguenta ali o tranco realmente da intempérie, né? O sol, a chuva, o desgaste, enfim, a lavabilidade também. Está tudo relacionado aí à resistência do filme, que é medido através desse equipamento, que é uma máquina de resistência à abrasão. Tá? Então é importante a gente estar aí identificando isso com as tintas que são normatizadas, tá? Então existe uma garantia, inclusive, de todo esse processo, ou seja, uma tinta ela é avaliada através de uma auditoria, né? Onde nós temos ali, por exemplo, o recolhimento de forma aleatória em lojas e anônima, de uma certa forma, desses produtos e encaminhado a um laboratório onde é feito as análises desse produto de acordo com a categoria que ele é, né? E se a tinta não for aprovada, ou seja, tiver uma não conformidade, a empresa é notificada, tem uma série de sanções ali que podem prejudicar a empresa, inclusive isso é público, porque este programa tem um site específico, que é o Tintas de Qualidade, onde você consegue acessar todas essas normas técnicas, todas as empresas e produtos que fazem parte deste programa, e ali, se ela é ou não conforme também, tá? Isso é bastante importante, né? Além do que, nesse site você consegue também um certificado da empresa, né, atestando que esses produtos são realmente conforme ou não, né? Também aparece publicamente nesse atestado, tá? Então esse é um programa realmente bastante importante. Existe centenas de empresas de tinta pelo Brasil afora, somente 50 empresas fazem parte desse programa de qualidade, né, PSQ, que é ligado ao governo federal, enfim, ao PBQPH. Tá? Então é um programa que realmente tem um controle ali, tem ali uma avaliação, tem ali um acompanhamento por auditorias para que esses produtos sempre estejam dentro daquilo que ele foi proposto, ou seja, se é prêmio ele tem que sempre atender a norma prêmio, ele não pode baixar a qualidade ali, se ele for pego ele vai ter problemas, né? Então, basicamente, é um programa bem importante de vocês estarem vendo, conhecendo, se já não conhecem, né? Bom, quando a gente fala de normas técnicas, né, é importante, né, que está bastante ligado aí à função do especificador, do arquiteto, engenheiro, pintor, etc., que são as normas específicas relacionadas à pintura, né? Então temos a norma 15.079, que é justamente a norma de desempenho, a norma do PSQ, onde você tem os requisitos mínimos, né, de resistência à abrasão. Eu acabei não falando também da questão de cobertura, rendimento, cobertura, também é avaliado através desse programa. Para vocês terem uma ideia, uma tinta econômica, uma lata, pela norma, é 70 metros quadrados no mínimo que ela tem que render. Uma tinta standard, 90 metros quadrados no mínimo, a tinta premium, 110 metros quadrados, e a super premium, a partir de 150 metros quadrados. Então tem rendimentos diferentes, cobertura melhor de uma tinta super premium e premium em relação à econômica e standard, tá? Então essa é a norma 15.079. 13.245 é a norma específica de preparação de superfície, né? Em todos os tipos de superfícies existentes na pintura imobiliária, tem aí a norma 13.245 que tem que ser obedecida com critério, porque o sucesso de uma pintura também está na norma, tá? Nessa norma de preparação de superfície.
E temos também a 11.702, que é a classificação das tintas, né? Todas as tintas da linha imobiliária têm uma classificação e ali tem, né, de todos os produtos, desde de esmaltes, fundos, acabamentos, massas, texturas, enfim, todos os produtos dentro da linha imobiliária está dentro dessa norma com a sua classificação, extremamente importante para o arquiteto na hora de especificação de um produto, tá? Então vamos aí começar, né, falando sobre preparação de superfície, de acordo com, né, a norma 13.245, tá? Ela é bem generalizada, tem muitas informações, mas vamos focar aqui em algumas que a gente vai estar falando aqui, né? Então, a preparação de superfície é um item extremamente importante no sistema de pintura, tá? Não é só a tinta que tem que ser escolhida de forma criteriosa, que nem a gente já falou, através do programa, com produtos específicos para cada situação, como também a preparação de superfície, ou seja, temos a tinta, que é importante, temos a preparação da superfície, que também é muito importante, porque preparação da superfície, se não for preparada de forma adequada e correta, essa pintura não vai ter durabilidade, não vai ter qualidade, tá? E outra coisa importante também é a aplicação, né, que envolve o pintor, a mão de obra, assim como a preparação também, a mão de obra é a responsável, né? Então, no que diz respeito a uma aplicação, por exemplo, tá? A homogeneização, a diluição, a aplicação, o tipo de ferramenta utilizado para cada tipo de tinta. Vou aqui citar um exemplo rápido. Esses dias eu fui numa assistência que estava reclamando de manchas e cobertura. A tinta não estava manchando e não estava cobrindo. Toda quase utilizada, cheguei na obra, a lata da tinta aberta só na quininha ali. Ou seja, a tampa não foi aberta, não teve uma homogeneização antes de colocar na caçamba, abriu no biquinho, jogou dentro da caçamba, colocou água, aplicou, manchou, não deu cobertura. Por quê? O produto não foi homogeneizado. Então, antes de ser colocado na caçamba, ao abrir a tampa, você tem que homogeneizar o produto, colocar na caçamba, diluir e aplicar. Diluição, sempre seguindo as recomendações do fabricante. Normalmente a tinta de parede, 10 a 20%, ok. Ferramenta para homogeneização, não se deve utilizar cabo de vassoura, chave de fenda, por exemplo, né? Ou seja, você tem que utilizar uma ferramenta específica para homogeneização que seja elétrica ou até mesmo uma madeira, do tipo uma régua, tá? Para você conseguir homogeneizar completamente o produto e ele virar uma consistência uniforme para assim você aplicar e não ter problemas de manchas, não ter problemas de cobertura e não ter a diferença de tonalidade também, que são, né, os problemas que acontecem nessa situação. Um outro exemplo referente à aplicação, né, lá em Campos Novos do Parecis, no Mato Grosso, um contato que eu tive com um lojista que estava reclamando que a nossa tinta estava manchando, tá? Então, algumas informações, enfim, algumas coisas que eu andei perguntando, tal. Aí, no final das contas, eles estavam aplicando a tinta emborrachada com o rolo de perfil baixo, ou seja, aquele rolo anti-gota. A recomendação para aplicação de tinta emborrachada tem que ser rolo de perfil médio ou alto, dependendo da rugosidade da parede. Naquele caso, o ideal seria um rolo de perfil alto, tá? Aquele mais peludo. Então, a simples troca do rolo, que eu, né, orientei ele a trocar o rolo, já resolveu a situação. Ou seja, a parede ficou sem mancha, uniforme, perfeita. Mas com isso teve um prejuízo, né? Porque acabou aplicando várias demãos tentando corrigir usando um rolo errado, ao passo que na utilização do rolo correto a pintura ficou uniforme e perfeita. Ou seja, resumindo, o pintor ele tem uma responsabilidade muito grande numa pintura de sucesso, porque ele é responsável pela aplicação, a escolha da ferramenta, por exemplo, né? E também é responsável pela preparação da superfície. Então, uma pintura de qualidade só vai existir se esses três itens, tinta, preparação e aplicação, estiverem ok. Se um deles falhar, a pintura de qualidade não existe, tá? Então, quando a gente fala de preparação de superfície, algumas etapas aqui a gente vai falar rapidamente. Limpeza, né? Ou seja, a superfície ela tem que estar limpa, tem que estar coesa, ela tem que ter, não pode ter pó, partículas soltas, brilho, né? Então tudo isso faz parte de uma primeira preparação da superfície, ou seja, onde eu tenho, por exemplo, uma parede extremamente suja, um muro, por exemplo, eu não posso simplesmente limpar a parede com tinta, né? Ou seja, aplicar a tinta. Essa sujeira ela está solta da parede, a partir do momento que eu aplico a tinta, vem uma chuva, vai dar bolha. Então eu tenho que tirar essa sujeira. Como é que eu tiro essa sujeira? Com lixa? Não.
Qual a melhor ferramenta? Hidrojateamento, né? Aquelas máquinas de pressão, alta pressão, e você tira completamente aquela sujeira, deixando a superfície completamente limpa e coesa, tá? Reboco fraco, né? O reboco está esfarelando, está soltando grãos, eu não posso estar aplicando um produto ali, eu tenho que preparar essa superfície aplicando um fundo específico que eu já vou falar logo abaixo aqui. Brilho, eu não posso aplicar uma tinta sobre uma superfície que tenha brilho, eu tenho que eliminar o brilho. Como é que eu elimino esse brilho? Utilizando um lixamento, tá? Para poder fosquear e abrir condições, porosidade, para que a tinta que eu esteja aplicando tenha aderência nessa superfície, né? Então esses são alguns exemplos. O mofo também, outra coisa importante da gente falar, né? Aqui na região é bastante comum, por exemplo, de Santa Catarina, ter muito mofo, então eu tenho que eliminar esse micro-organismo, né? Como? Com matéria-prima, matérias específicas para isso, né? Materiais, né? Por exemplo, cloro, né? Uma solução de cloro, água sanitária, lava a superfície, deixa ali agindo por uns 30 minutos, venho e vape de novo. Então eu elimino completamente esses micro-organismos vivos. Aí eu preparei a superfície de forma correta para aplicar uma tinta, neste caso de muita qualidade, premium, super premium, emborrachada, né? Onde você tem ali biocidas, fungicidas, algicidas que protegem contra a nova proliferação de fungo vindo do ambiente, né? Ambiente agressivo, perto muita umidade, perto do mar, enfim, vegetação. Então esses locais são propícios à proliferação de fungo, então eu tenho que eliminar esse fungo, na verdade, com esse procedimento. Não é lixa e não é aplicando tinta antimofo direto nessa pintura, tá? Porque a tinta antimofo, ela protege aqui no filme, ou seja, o mofo de ambiente vem e impede que esse mofo prolifere. Mas para isso eu tenho que eliminar aquilo que está lá na parede, tá? Todo aquele fungo que está na parede eu tenho que eliminar por completo, ok? Então esses são alguns exemplos aí, né, de preparação de superfície. A correção de patologias, né? Existem diversas patologias que estão ligadas aí à pintura. Algumas da tinta, outras da superfície, a grande maioria, né? Como por exemplo, trincas e fissuras, tá? Eu tenho que identificar o tipo de fissura de trinca e qual a correção que eu devo estar fazendo, né? Eu não posso, por exemplo, utilizar uma massa acrílica ou massa corrida ou gesso, né? Ou argamassa simplesmente para corrigir uma trinca, por exemplo, tá? Eu tenho produtos específicos para essa finalidade, que foi desenvolvido para isso, né? Ou seja, tem que ser uma massa que tem elasticidade, né? Uma massa acrílica, porém com elasticidade específica para esta função, tá? E não simplesmente uma massa acrílica normal, por exemplo, que ela é rígida. Conforme há a movimentação, ela volta a trincar novamente em curto espaço de tempo. Então você vai ter problemas ali muito rápido nessa pintura, né? Outra coisa, por exemplo, a questão da calcinação, né? Aquela mão ali que está na foto do meio, né? Que você passa a mão numa parede, isso é muito simples de identificar a calcinação. Você passa a mão numa parede externa e apresenta aquele pó na sua mão. Parece que você passou a mão numa lousa de giz. Então esse pó, ele é partícula solta que está lá devido ao desgaste já da tinta, uma tinta que ficou muito além do tempo que ela deveria, por exemplo, uma tinta standard que tem baixa resistência, deixou vários anos, ela vai calcinar muito fácil, tá? Então quanto mais tempo ela tende a calcinar, tá? Passa muitos anos, e isso é muito comum. Qual que é a solução para uma repintura? O ideal seria uma lavagem, né, um hidrojateamento para tirar aquele excesso, ainda assim é uma tinta calcinada. Eu devo aglutinar partículas soltas, então existe um fundo específico para essa necessidade, que é o fundo preparador de paredes, que eu vou falar logo mais aqui no próximo tema, aqui para a gente estar pontuando qual a função do fundo preparador, tá? Então, aquele exemplo, né, da foto laranja lá, que está cheia de fissurinhas lá, né, desenhos lá, então aquilo são microfissuras que houve uma penetração de água pelas aberturas dessas microfissuras e ali está aparecendo uma eflorescência, né? Ou seja, a água penetra e arrasta para fora os materiais solúveis do reboco, né, formando ali a eflorescência. Algumas outras coisas que acontecem quando tem ali a questão dessas microfissuras, pode aparecer colônias de fungo ao redor dessas microfissuras, então porque ali acaba sendo um alojamento de nutrientes para o fungo se desenvolver, água, umidade, e com isso ele acaba desenvolvendo e em volta das microfissuras aparecendo ali as colônias de fungo, é muito comum. Outra coisa que é comum acontecer,
penetração de água, ela vai enfraquecendo ali em torno da fissura, o reboco, e com isso ocorre um desplacamento da tinta. Então, a tinta desplaca. Então, são algumas patologias que podem ocorrer em decorrência de uma trinca, de uma fissura numa superfície externa, tá? E questão importante da gente falar também, que é muito comum, é a umidade, né? Então, umidade de qualquer origem, vamos dizer que essa umidade é negativa, né, que está vindo de trás, né, ou de baixo do solo, que é a umidade ascendente, que é o caso dessa última foto de baixo ali. Então, uma umidade ascendente que sobe por capilaridade pela parede, ela tem uma força para subir até mais ou menos 1 metro de altura, e ela acaba deteriorando ali todo o reboco e vindo ali o desplacamento completo da pintura, formando bolhas inicialmente e depois o desplacamento da pintura. Então é importante a gente corrigir essa patologia com produtos para impermeabilização. É importante identificar qual o tipo de origem, né, dessa infiltração, como ascendente ou pode ser negativa. De repente eu tenho um desnível de um terreno e a umidade vem do barranco, por exemplo, numa garagem, né, subterrânea ali no andar de baixo, por exemplo, então acaba vindo a umidade do barranco e estourando. Então existe argamassas poliméricas da linha de impermeabilização que corrigem esse tipo de patologia. E, só lembrando, nada relacionado à tinta vai resolver isso, ou seja, aplica um selador, aplica um fundo preparador e depois massa e pinta, não vai resolver. Isso vai voltar precocemente, uma pintura não resiste a esse tipo de ocorrência, então tem que ser produtos para impermeabilização com procedimentos específicos. Tem várias empresas, marcas, aí é questão de consultar um pouco mais sobre isso e aprender esse mundo de impermeabilização que tem, né? E existem as situações de umidade que pode ocorrer, por exemplo, por uma telha quebrada que vazou para a laje, uma calha entupida que vazou, até mesmo um cano estourado de água, de distribuição de água de caixa d'água, até mesmo de água pluvial. Se tiver algum rompimento no cotovelo, enfim, vai gerar uma infiltração, né, na parede. Então isso tem que ser resolvido primeiro o problema para depois você tratar a pintura de acordo com a necessidade ali. Se tiver que trocar o reboco, tem que trocar o reboco. Se tiver que fazer a aplicação de massas, etc., desde que eu resolva o problema original do vazamento, né? Ok? Então, basicamente é isso. E agora a questão de seladores e fundos, né? Então, existe o selador acrílico e o fundo preparador, tá? São produtos distintos, muitas vezes o pessoal se confunde com esses dois produtos, mas eles têm cada um a sua função. O fundo preparador é para pintura velha, solta, descascando, desplacando, desagregando, onde você tem lá a necessidade de aglutinar as partículas soltas embaixo, né? Como, por exemplo, aquele reboco arenoso, como, por exemplo, aquela calcinação, a caiação, né? Pintura feita a cal. Hoje em dia não é muito comum, mas antigamente tinha muito. Mas, enfim, ele serve para essas situações, você aglutinar essas partículas soltas, criando uma base coesa para você aplicar o acabamento sobre essa superfície, tá? E o selador acrílico, o único objetivo desse produto, basicamente, é selar uma superfície de reboco novo, tá? Para você aplicar o acabamento. Com a selagem, né, se um produto, o selador acrílico, é rico em cargas, né, e resina, balanceado para poder preencher a porosidade ali do reboco, onde você vai ter o melhor rendimento da tinta de acabamento, você vai ter ali um preenchimento daquela porosidade e, consequentemente, você vai ter uma pintura mais uniforme, tá, mais alinhada ali, né, de uma certa forma, com um acabamento melhor, e ajuda a esconder a cor do cimento, porque ele é na cor branca. Tá? Então essa basicamente é a função do selador acrílico, né? Nós temos um selador que não precisa aguardar os 28 dias de cura, como é solicitado em geral, né? O nosso produto, com 7 dias, você consegue no 8º já antecipar isso, reduzir esse tempo da obra e fazer essa pintura. Então, um produto com uma tecnologia bastante avançada que permite esse processo, tá? Acelerar, ou seja, agilizar esse processo de pintura, ok? Detalhe, selador acrílico não serve para repintura em hipótese alguma, tá? É somente para reboco novo. Fundo preparador também, uma observação, não deve ser aplicado numa pintura externa, por exemplo, que esteja em boas condições, porque ele pode acabar virando um vilão.
Porque numa parede que está em boas condições, ele acaba formando filme, e aí este filme pode impedir a aderência da tinta que você vai aplicar sobre ele. Então ele é somente para aplicar em superfícies pulverulentas, superfícies que estejam com excesso de pó e partículas soltas. Aí sim, ok? Então vamos lá. Sistema de pintura emborrachada, né? Enfim, de alta performance. Então é um avanço tecnológico, na verdade, esses sistemas de pintura emborrachada, está muito em alta, estão utilizando bastante, realmente é um produto que entrega muito por ser um produto que é um impermeabilizante acrílico de fachada de forma positiva, né? Ou seja, ele impermeabiliza a fachada contra a batida de chuva, né? Ou seja, a água da chuva não penetra para dentro da superfície, até em condições bastante específicas, que é muito comum, como por exemplo essa primeira foto em cima azul, que é muito parecida com aquela outra que eu mostrei no slide anterior, que é as microfissuras, né? Então a tinta emborrachada, ela impermeabiliza, ela cria uma membrana emborrachada ali na superfície, tem que ser dado 3 demãos, importante isso, 2 demãos não funciona, tem que ser no mínimo 3 demãos, se puder aplicar 4, dependendo da situação, também é importante, tá? Mas 3 demãos normalmente é o suficiente, tá? E ela cobre microfissuras até 0,3 milímetros, tá? Isso quer dizer o quê? Fissuras maiores do que isso, ela não cobre, tá? Nenhuma tinta emborrachada no mercado cobre, então é somente para fissuras até 0,3 milímetros, tá? Outra situação que é bastante recomendada aí a aplicação da emborrachada, aquela foto do meio, onde a gente vê ali a fotografia dos elementos construtivos, né? Onde nós temos as colunas e vigas um pouco mais brancas ali, quer dizer, mais claras, desculpa, e no meio lá onde estão os blocos de fechamento, mais escuro, ou seja, completamente contaminados com micro-organismos, né? Fungo neste caso, né? Então, o porquê disso? Aquela pintura está muito magra, provavelmente uma tinta de má qualidade, magra, né? Então muita absorção, aonde que acumula ali fuligem, sujeira e materiais que são alimentos para a proliferação de fungo, além de umidade que é absorvida por esse tipo de pintura, como está ali, então acaba absorvendo ali a água, a umidade, tudo aquilo que o fungo necessita para se desenvolver. Então, uma tinta emborrachada, um sistema emborrachado vai muito bem nessa superfície porque ele acaba criando uma camada ali mais uniforme, lisa, né? Não deixando ali a penetração dessa sujeira, dessas fuligens, etc., e mesmo da umidade, então acaba tendo aí uma resistência maior, além do que as tintas emborrachadas, elas têm muita resistência a algas e fungos, tá? Ou seja, biocidas, fungicidas, algicidas que protegem contra a proliferação de fungo na superfície, tá? Então é um sistema realmente extremamente importante aí para pintura externa, tá? No caso, um sistema é composto em 3 passos, né, que são 3 produtos específicos, que existe o selador flexível, tá? O selador flexível nada mais do que um selador. Eu tenho um reboco novo, eu posso estar aplicando o selador flexível e também o sistema de tinta emborrachada sobre, ou até mesmo ele tem muita flexibilidade, pois ele serve como um selador para utilizar uma pintura convencional no acabamento premium ou super premium. Então ele faz a função do emborrachado ali, ou seja, ele cobre as microfissuras, impermeabiliza a superfície, também microfissuras de 0,3 milímetros, então ele preenche a porosidade e aí você vem com a tinta de acabamento, que pode ser, por exemplo, uma super premium, e tem um alastramento, um rendimento maior, porque a superfície está bem selada e está fazendo aquela proteção de impermeabilizar a superfície contra a penetração de água. Então a tinta ali está como um acabamento final. Tá? Então pode ser utilizado qualquer tinta, como eu falei, desde a linha Premium até a Super Premium ou até mesmo a tinta emborrachada sobre ele. Tá? Então é um selador flexível. Só lembrando, tá? Ele pode ser para parede nova e também para parede com uma repintura. De repente eu tenho um prédio, né, que está ali com várias microfissuras e eu não quero usar tinta emborrachada, eu posso estar utilizando o selador flexível e utilizando a tinta como uma super premium como acabamento, por exemplo. Mas o que eu ia dizer nesse sentido é assim: se eu tiver uma repintura onde tem aquelas calcinação, por exemplo, aí eu tenho que lavar de qualquer forma, utilizar primeiro o fundo preparador de paredes para depois usar o selador flexível e depois o acabamento. Esse é o procedimento correto, no passo a passo, para você ter sucesso na pintura, ok?
Bom, massa flexível, né? Então, como eu já dei, né, falei um pouquinho ali atrás, então existem as massas flexíveis que são próprias para fissuras, para trincas, né? Então, até 0,3 milímetros, uma tinta emborrachada, perfeito, tá? A partir disso, uma abertura maior, a tinta não tem esse cobrimento, ok? Então, o que acontece com isso? Eu preciso de uma tinta, de um produto que preencha essa fissura. Então, é onde que entra a massa flexível, ok? E não as massas comuns. Então, as tintas prêmio para exteriores, né? Super prêmio, desculpa, nós temos um produto com muita resistência, que é a tinta Lux Clean, que é uma tinta super prêmio, que tem um alto desempenho em relação à resistência, à durabilidade, ao rendimento. Tá? São 150 de rendimento no mínimo, a gente sempre entrega um pouco a mais. A resistência de uma Super Premium é 200 ciclos de lavabilidade, a gente entrega quase 3 vezes esse número, tá? Ou seja, o mínimo é 200, a gente entrega quase 600 aí. Tá? Então, um produto com alta performance é técnica, né? Onde que a gente, por exemplo, em superfícies internas, a gente tem uma lavabilidade perfeita desse produto. A gente limpa toda a sujeira sem deixar manchas, tá? Isso nas sujidades assim mais residenciais, né, de forma geral, onde a gente pode estar utilizando, por exemplo, um detergente neutro com uma esponjinha e água para poder fazer a limpeza, tá? Nós também temos aí a possibilidade, a gente faz indicação inclusive na embalagem, de utilizar um limpador multiuso do tipo Veja, para aquelas sujeiras mais difíceis de estar sendo removida. Isso você pode estar utilizando sem medo também de danificar o filme da tinta, que se remove completamente a sujeira e a pintura fica sem manchas. Um detalhe importante, em geral as tintas super laváveis, como é o caso dessa, elas são acabamento acetinado, semi-acetinado ou semi-brilho, né? O nosso produto é totalmente fosco, tá? Então existem produtos hoje em dia com tecnologia, né, para poder fosca, com mais lavabilidade do que uma tinta acetinada, para vocês terem ideia, tá? Isso é muita tecnologia, no caso. No que diz respeito à parte externa, a resistência, então esse produto é um produto que tem uma resistência muito grande na área externa, uma tinta super premium, que tem o máximo de desempenho dentro das categorias das tintas, então ela tem ali uma durabilidade, uma resistência muito grande às intempéries em todos os tipos de situações, litoral, local urbano, enfim, todo quanto é tipo de região. Tá? Inclusive, uma coisa bastante interessante da gente comentar desse tipo de produto super premium é a retenção de cor, né? Então, contra o desbotamento, ela tem uma resistência bem maior do que as tintas mais convencionais, porque a tecnologia que esse produto tem permite que essa cor mais intensa, por exemplo, as cores inclusive críticas, né, que são as cores de pigmentos orgânicos, amarelo, tons de laranja, vermelho, os roxo, enfim, essas cores são, normalmente desbotam com mais facilidade, é característico por causa do pigmento orgânico, mas essa tinta, devido à sua tecnologia, acaba tendo aí uma resistência maior, ou seja, de 2 a 3 vezes mais resistente. Então, nesse projeto que você vai estar aí, né, fazendo, de repente, uma tinta escura, numa fachada externa, a melhor pedida é uma tinta aí super premium, que você vai ter uma durabilidade, um desempenho com certeza bem maior, além do rendimento que é alto e cobertura que esse produto apresenta dentro dessa linha super premium, tá? Bom, agora a gente falando do esmalte base d'água, sustentabilidade sem comprometer a performance. Então o esmalte base água é uma escolha, né, perfeita nos dias de hoje, é um produto que você aplica em vários tipos de superfície, nas mesmas que você aplica o esmalte sintético e muito além, que são as múltiplas superfícies que o esmalte sintético não é recomendado. Então esse produto ele tem aí a facilidade, quer dizer, o conforto de ser um produto à base d'água, é um produto que não promove aquele cheiro característico do esmalte sintético, é um produto à base d'água que tem suave perfume, né, sendo ali bem confortável, sem precisar o pessoal desocupar a casa, por exemplo, sair da casa por um período prolongado, ou seja, você consegue pintar com o pessoal morando ali no ambiente, ali na residência, por exemplo. Tá? É um produto que tem a secagem muito rápida, em torno de 2 horas para você aplicar a próxima demão, então você acaba concluindo essa obra com mais rapidez, né? Ou seja, liberando ali os espaços muito mais fácil, por exemplo, no escritório, em casas também, onde, né, o quanto menos você ficar no ambiente interno é melhor, né? Ou seja, pinta e, né, vai
sai para fora logo. Então esse produto acaba reduzindo aí esse tempo pela facilidade de secagem que ele tem. VOCs, né, ou seja, um produto baixo em VOC. O que seria o VOC? Compostos orgânicos voláteis, né, que vai para, né, prejudicando aí a nossa camada de ozônio, enfim. Então, nossos produtos eles têm baixo VOC, então ele respeita muito essa questão de sustentabilidade. Os nossos produtos, eles têm um selo verde, né, Lux Color Green, base d'água, que são baixo VOC, produtos à base d'água, mais sustentáveis, né, tanto para o planeta quanto para o usuário de produto, ok? Então isso é bem interessante. E por fim aqui é a limpeza fácil, né, e diluição, né? A gente usa água para diluir o produto, a gente usa água para poder fazer a limpeza das ferramentas, tal. Então isso acaba também sendo bastante interessante do que eu uso no caso dos solventes, ok? E esse produto ele vai além, né? Tem uma versatilidade muito grande aí, porque ele não somente é aplicado em superfícies, vamos dizer assim, convencionais, calha, rufo, né, que seria galvanizado, madeiras, que seriam as portas, corrimão, esquadrias e também portões, que é aço carbono, enfim, essas situações normais que todo pintor utiliza esse produto, ok, tá? Milhares de cores, inclusive, tá? Você consegue várias cores, além das prontas e as milhares de cores, e é um produto que também é múltipla superfície. Exemplo, de repente você tem uma obra lá, um projeto que você está fazendo, só que é complicado remover o azulejo, por exemplo. Então você consegue manter aquele material no local, porém com esse esmalte você acaba conseguindo pintar, né, por exemplo, um lavabo com azulejo ali já desatualizado, antigo, você consegue, por exemplo, colocar ali uma cor mais moderna, por exemplo, decorando o ambiente e mudando completamente o ambiente sem ter a necessidade de remover um azulejo, por exemplo, de um lavabo, de uma cozinha, de um banheiro. A única ressalva é que não indicamos aonde tem a área do box, ali do banho, ali a gente não recomenda por uma série de questões, mais de preparação inclusive, tá? Mas enfim. A área externa ao box, tudo bem, ok, lavabo, enfim, quer mudar o ambiente, era uma cozinha, vai virar, por exemplo, um quarto, né, ou uma sala que seja, você consegue também estar fazendo a aplicação sem necessidade de remover esse azulejo, tá? Você pode, por exemplo, aplicar o fundo base água, aplicar a massa acrílica, nivelar e pintar com a tinta que você preferir, tá? Então você passa a ser uma superfície lisa e sem ter necessidade, por exemplo, de remover o azulejo daquele ambiente, tá? Então a gente tem, pode ser aplicado em vidro, em pastilhas, aquela pastilha, né, por exemplo, que está lá toda desbotada, por exemplo, você pode pintar direto, tá? Não há necessidade nem de lixamento, tanto no azulejo quanto no vidro, na pastilha e no espelho. Se aplica direto nessas superfícies, sendo ambiente externo, por exemplo, a pastilha, sem problema algum, você renova ali a fachada que está desbotada com uma tinta que você pode aplicar direto na pastilha, que vai ter resistência e depois você pode fazer a manutenção, enfim, né, quando necessário, né? Então superfícies laminadas também, como as fórmicas, aqueles móveis mais antigos que já está meio feio lá, enfim, né, perdeu a cor, você pode estar lixando e aplicando ali o esmalte base d'água também, tá? MDF, MDP, móveis de MDF também é indicado. E também PVC, tubos de PVC, forros de PVC também, sem problema nenhum. ACM pode ser aplicado sobre ACM também. E por fim o efeito lousa, que você pode estar renovando ali aquela lousa antiga ali, usando ali o preto, o verde, o azul, né, que é mais comum para as lousas, no acabamento acetinado, ou até criar algum efeito de lousa no ambiente como decoração, por exemplo, tá? Então, e por fim aqui para a gente estar falando sobre proteção em madeira, em decks e áreas externas e internas em madeira, né? Então nós temos aí a madeira, ela sofre muito, né? Enquanto ela está na árvore, ela tem a proteção natural. Quando ela vira uma tábua, uma prancha, uma ripa, etc., ela precisa de uma proteção, né? Então a madeira ela sofre muito com o desgaste do tempo, da intempérie. Então a gente precisa de uma proteção, né? Questão de umidade, questão dos raios ultravioletas, a questão da temperatura, movimentação. Então existem os sistemas de STEM, né, que tem base água, base solvente, que é um hidrorrepelente que protege a madeira por hidrorrepelência e também filtro solar,
Tá? Então esses produtos eles preservam aquele aspecto mais natural da madeira com acabamento ali meio que semi-acetinado. E existem os vernizes, né? No caso o verniz nosso Power Plus com 6 anos de garantia que você pode estar aplicando, ele vai criar um filme sobre a madeira. Tá? Então ele protege com a formação de um filme. Então a proteção é diferente, são 6 anos de garantia, pode ser aplicado no deck no acabamento acetinado, tá? E o stain também pode ser aplicado no deck. A diferença do solvente água, no caso do stain, é a questão da secagem do stain base água, que é um pouco mais rápida, e também a questão ali de aplicação, que são produtos à base d'água, ok? Então, pessoal, estamos chegando aqui ao fim, né? Enfim, a gente acaba sintetizando bastante o assunto. Se eu fosse realmente falar aqui, eu ia ficar aqui horas, mas enfim, nosso tempo infelizmente acabou. Estamos aí à disposição de vocês, né, LuxColor com equipe técnica. Nós temos um técnico aqui na região, onde nós podemos estar fazendo visita antes, durante e depois da obra também, tá? Então conte com a gente e com o nosso parceiro aqui na região, Construcolor, estamos aí à disposição de vocês. Muito obrigado aí pela participação de todos aí nesse evento. Até mais.